Uma coluna giratória de chamas sobe a partir do chão, jogando destroços queimando ao redor. Esse fenômeno é conhecido como redemoinho de fogo, que pode se transformar em um tornado de fogo. Ele chega a 1.100 graus de calor, tão forte quanto um tornado normal, e não vai parar por qualquer coisa. É capaz de queimar uma vila inteira em questão de segundos, e não pode ser apagado diretamente. Ventos violentos, tempestades e granizo. Relâmpagos fortíssimos vindo em sua direção de todos os lados. É disso que se trata uma tromba d'água. Ela é forte o suficiente para afundar navios em segundos. Isso talvez a torne o cataclismo natural mais devastador na água. Esses tornados líquidos são tão traiçoeiros que não surgem apenas em tempestades, mas também em mar aberto, perfeitamente calmo. Cuidado! Tornados regulares, movendo-se a uma velocidade de 400 km por hora, não são menos perigosos. O céu fica um escuro sinistro, com um tom esverdeado. Um funil de ar girando loucamente se estende desde a tempestade até o solo. Geralmente, caem pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe. Parece o barulho de um trem se aproximando do seu caminho. O fenômeno vira caminhões e casas e nada pode pará-lo. Tudo isso acontece quando o ar quente e úmido colide com o frio e seco. Enormes volumes de neve e gelo descem pela encosta de uma montanha na mesma velocidade que carros descendo a rodovia. Não há como parar uma avalanche ou controlá-la. Quando algum sujeito azarado fica preso embaixo dela, raramente sobrevive por mais de uma hora. Os humanos são culpados por 90% de todas as avalanches, mas elas ainda são imprevisíveis. As chances de ser atingido por um raio são de cerca de 1 em 1 milhão na vida. Elas são muito maiores no Lago Maracaibo, na Venezuela, local também conhecido como a capital mundial dos raios. Aqui, as tempestades acontecem nos céus 300 dias por ano. As descargas elétricas viajam a uma velocidade de 298 mil km por hora. Elas são carregadas com 300 kV e são muito perigosas para os humanos. Um rio de detritos e lama, conhecido como deslizamento de lama, corre do topo de uma montanha para a cidade. Longos períodos de fortes chuvas podem ser um sinal de alerta, e a única maneira de proteger é ficar atento e evacuar aos primeiros sinais. Os deslizamentos mais destrutivos são causados por vulcões em erupção e incêndios florestais que consomem a vegetação e liberam a passagem para lama e detritos. O mar vira um vermelho sinistro e nenhum ser vivo consegue sobreviver nele. Deve ser alguma magia negra. Na verdade, são minúsculas algas que se espalham incontrolavelmente, dando à água esse tom específico chamado maré vermelha. Elas têm toxinas que destroem mamíferos marinhos, pássaros e tartarugas, bem como as criaturas que se alimentam deles. Para os humanos, o contato com o fenômeno causa problemas respiratórios ou intoxicação por frutos do mar. Após um terremoto ou erupção vulcânica, destroços e rochas devastadoras transformam cidades inteiras em nada. O nome desse desastre é deslizamento de terra. Partes deslizam rapidamente das montanhas, outras são mais lentas, mas são igualmente boas em destruir propriedades e vidas. Todos os anos, os danos que causam chegam a bilhões de reais. As estradas são muitas vezes destruídas e a água potável se torna um luxo. Você está sentado em sua casa tomando o café da manhã quando de repente o chão se abre e engole completamente tudo, lhe dando apenas alguns segundos para fugir. Sumidouros acontecem quando a água causa erosão nas camadas de rocha subterrânea. Eles podem acontecer repentinamente ou formar-se gradualmente e enviar sinais de alerta. Um sumidouro também pode liberar gases tóxicos do subsolo, tornando-o ainda mais catastrófico. Às vezes, até navios enormes afundam em mar aberto sem motivo aparente. Isso se deve aos bolsões de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem enquanto estão inativos. Essas fábricas de magma estão escondidas sob 2.600 metros de água. Quando acordam, agem como vulcões terrestres e podem causar tsunamis destrutivos. Quando os ventos e as correntes oceânicas se transformam em feras, elas têm o poder de mover paredes inteiras de gelo de 9 metros de altura para a terra. Isso acontece principalmente no início da primavera, quando o gelo está descongelando, mas ainda não derreteu. Nada pode impedir esses tsunamis de gelo no seu caminho de destruição. Eles arrasam vilarejos inteiros.
Em uma bela noite de verão de 1854, o navio americano Shooting Star estava a caminho da Indonésia. De repente, o oceano à sua frente ficou branco. Seria algum monstro marinho misterioso? Ou talvez truque de alguma sereia? Os marinheiros o apelidaram de Mar de Leite. Todo aquele brilho branco foi causado por bilhões de trilhões de bactérias brilhantes na água. E isso acontece ainda hoje. Tempestades e ciclones poderosos podem transformar o mar em uma banheira gigante cheia de espuma. Quando esta chega à costa, preenche uma cidade inteira. Felizmente, as tempestades de espuma são extremamente raras. Elas podem parecer inofensivas, mas têm o poder de destruir propriedades, causar inundações e tirar vidas. Além disso, trazem a surpresa assustadora de cobras marinhas para o continente. O próximo se espalha em questão de minutos, cobrindo áreas enormes com suas chamas famintas. Um incêndio pode atingir a velocidade de 22 km por hora e é facilmente o desastre natural mais temido de todos. Ele afeta a vida das pessoas a milhares de quilômetros de distância, poluindo o ar e causando problemas respiratórios. Mesmo as tecnologias mais avançadas não conseguem prevê-los, e controlá-los também é quase impossível. No mais quente e um dos lugares mais secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas costumam ultrapassar os 50 graus. A paisagem de outro mundo tem muitos vulcões e geysers ativos, que expelem gases tóxicos como cloro e enxofre. As águas de cores verde brilhante, azul elétrico e amarelo são da chuva e do mar aquecidas pelo magma. Um passo errado aqui e você já era. Quando as placas tectônicas que compõem a superfície da Terra se chocam, liberam fortes ondas de energia. É assim que nasce um terremoto, também conhecido como o fenômeno natural mais comum e devastador do planeta. Milhares deles acontecem todos os anos. E como causam tsunamis, deslizamentos de terra, incêndios e escassez, os danos são sempre enormes. Chamas explodindo à noite no céu. Combinadas com vários raios de luz ao mesmo tempo, um relâmpago vulcânico é uma fusão espetacular de raios e cinzas. Os cientistas ainda estão estudando como ele surge. Provavelmente é porque há um acúmulo de eletricidade estática da fricção das cinzas dentro de um vulcão durante a erupção. Centenas ou até milhões de pássaros, estorninhos e melros, entre outros, voam juntos em uma dança aérea. Eles parecem cobrir todo o céu, e o sol desaparece quando as aves surgem. É um fenômeno chamado de murmuração, e é mais provável de ser visto na Inglaterra. Ele não é prejudicial, a menos que você esteja em um avião que tenha que redirecionar ou fazer um pouso de emergência. Aí não é nada divertido. Quando o metano congelado no pergelissolo da Sibéria derrete, se transforma em um gás e BUM! Muitas vezes há tanto dele que o solo explode. Ele deixa para trás enormes crateras, mudando o ecossistema da tundra. Ninguém sabe quando isso vai ultrapassar o ponto sem volta. Há um lago vermelho brilhante na Tanzânia chamado Natron, que parece sereno e tranquilo, mas não se engane. As águas rasas deste lugar são tão alcalinas que queimam como ácido sulfúrico. Na verdade, qualquer ser vivo que não esteja adaptado a tais condições está arruinado. Se você apenas quiser ver, não aguentará ficar lá por muito tempo. O odor de sulfeto de hidrogênio que evapora é insuportável. Na real, ele fede. No alto do céu, perto dos polos, no ar frio e seco, há nuvens coloridas que se parecem um pouco com a aurora boreal. Os raios do sol nascendo ou se pondo brilham através delas quando flutuam acima. Isso parece lindo e inofensivo, mas na verdade é uma fábrica de reações químicas que destroem lentamente a camada de ozônio da Terra. Uma muralha de areia, poeira e sujeira se movendo rapidamente cobre o céu, e fica difícil de respirar e impossível ver alguma coisa. Tempestades de pó ou de areia acontecem principalmente em regiões áridas, causam problemas pulmonares, podem carregar esporos de infecções e bagunçar a infraestrutura. Se alguma dessas o encontrar dirigindo, sua melhor opção é parar e esperar passar. Existem coisas que parecem perigosas, mas não são nem um pouco. Um exemplo é este. De vez em quando cai chuva vermelha em diferentes partes do mundo. Ela deixa para trás uma fina camada de poeira avermelhada nos carros e edifícios. Parece sinistro, mas na verdade não faz mal a ninguém. A chuva carrega areia do Saara, o que a confere essa tonalidade.
Os penitentes parecem dedos brancos assustadores espalhados em grandes altitudes em lugares como o deserto de Atacama, na América do Sul. Na realidade, eles são feitos de neve e gelo e são absolutamente inofensivos. E este é um bom lugar para parar. É bom terminar com algo absolutamente inofensivo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.